Imagine que você descobre algo tão poderoso, tão perigoso, que as autoridades religiosas mais respeitadas da sua comunidade decidem que você precisa ser silenciado para sempre. Não apenas silenciado, apagado. Seu nome não pode mais ser pronunciado. Suas ideias não podem ser discutidas. Você se torna um fantasma em vida. Isso aconteceu com um jovem de 23 anos em Amsterdã, no ano de 1656. Seu nome era Baruch Spinoza. E o que ele descobriu mudaria para sempre a forma como entendemos Deus, a religião e a própria realidade. Mas antes de revelar esse segredo que foi escondido por séculos, você precisa entender o que estava em jogo. Porque um jovem brilhante, respeitado, de uma família tradicional judaica, seria condenado com a maldição mais severa que a comunidade judaica poderia pronunciar. O que Spinoza descobriu que era tão ameaçador? A história começa em uma sinagoga em Amsterdã. Spinoza tinha tudo para se tornar um rabino respeitado. Ele estudava hebraico, aramaico, conhecia profundamente a Torá e o Talmud. Era considerado um prodígio. Sua família tinha uma posição respeitável na comunidade judaica portuguesa que havia fugido da Inquisição na Península Ibérica. Eles eram comerciantes bem-sucedidos, parte da elite da comunidade sefardita de Amsterdã. Baruch, cujo nome significa bendito em hebraico, era visto como alguém que carregaria a tocha da tradição para a próxima geração. Mas algo estava incomodando Spinoza. Ele começou a fazer perguntas. Perguntas que ninguém queria ouvir. Como Deus pode ser infinito se ele tem vontade e propósito como um ser humano? Como Deus pode ser perfeito se ele se arrepende, se irrita, tem ciúmes? Como os textos sagrados podem ser a palavra literal de Deus se contém contradições históricas evidentes? Por que Moisés escreveria sobre sua própria morte em terceira pessoa? Por que há dois relatos diferentes da criação no Gênesis que contradizem um ao outro? E a pergunta mais perigosa de todas: e se Deus não for o que nos ensinaram? Essas perguntas não vinham de rebeldia juvenil ou desejo de chocar. Vinham de uma mente que não conseguia aceitar contradições, que precisava de coerência lógica, que valorizava a verdade acima do conforto. Spinoza estava sendo torturado por sua própria honestidade intelectual. Ele tentou conformar-se, tentou acreditar, mas quanto mais estudava, mais as fissuras na estrutura religiosa se tornavam evidentes para ele. Os rabinos perceberam que tinham um problema. Spinoza não era apenas mais um jovem questionador. Ele era carismático, articulado, capaz de expressar suas dúvidas de uma forma que fazia outros também começarem a questionar. Ele representava uma ameaça à coesão da comunidade. E a comunidade judaica de Amsterdã, composta de refugiados que haviam sofrido perseguição na Espanha e Portugal, dependia dessa coesão para sobreviver em terra estrangeira. Não podiam se dar ao luxo de tolerar heresia. Então os rabinos tentaram silenciá-lo discretamente. Ofereceram dinheiro para que ele parasse de expressar suas ideias em público. 1000 florins por ano, uma fortuna na época, apenas para que ele mantivesse a boca fechada e continuasse aparecendo na sinagoga. Pense nisso. Eles estavam dispostos a pagar uma quantia substancial apenas para que ele fingisse conformidade. Não pediam que ele mudasse de ideia, apenas que guardasse essas ideias para si mesmo. Era um acordo simples, sua liberdade financeira em troca do seu silêncio. Spinoza recusou. Para muitos, essa decisão parece incompreensível. Por que não aceitar o dinheiro e simplesmente manter suas opiniões privadas? Mas para Spinoza, isso seria uma traição fundamental de si mesmo. Ele não podia viver uma mentira. A verdade não era algo que ele possuía, era algo que o possuía. Ele não tinha escolha a não ser seguir para onde a razão o levava, independentemente das consequências. E então veio a maldição. Em 27 de julho de 1656, diante de toda a congregação, com as velas pretas acesas e o chofar soando de forma lúgubre, os rabinos pronunciaram o Sherem, a excomunhão mais severa do judaísmo. As palavras eram terríveis, carregadas de um peso que ecoaria pelos séculos. Com o julgamento dos anjos e dos santos, nós excomungamos, expulsamos,
Amaldiçoamos e condenamos Baruch Spinoza. Maldito seja ele de dia, e maldito seja ele de noite. Maldito seja quando se deita, e maldito seja quando se levanta. Maldito seja quando sai, e maldito seja quando entra. Que o Senhor nunca o perdoe. Que a ira e o furor do Senhor se inflamem contra este homem e tragam sobre ele todas as maldições escritas no livro da lei. Que seu nome seja apagado nesta vida e na próxima. Ninguém poderia falar com ele. Ninguém poderia fazer negócios com ele. Ninguém poderia ficar a menos de 2 metros de distância dele. Sua própria família foi forçada a abandoná-lo. Sua irmã tentou até mesmo negar-lhe sua parte da herança do pai. Aos 23 anos, Spinoza estava completamente sozinho no mundo. Ele não tinha profissão além do conhecimento religioso que agora estava proibido de usar. Não tinha rede de apoio. Não tinha futuro óbvio. Mas aqui está o que os rabinos não esperavam. Ao invés de destruir Spinoza, a excomunhão o libertou. Era como se as correntes que o prendiam tivessem sido cortadas. Livre das pressões da comunidade, livre das expectativas religiosas, livre da necessidade de manter aparências, ele poderia finalmente explorar completamente aquelas ideias perigosas que o haviam atormentado. E o que ele descobriu nos próximos 20 anos mudaria o curso do pensamento ocidental para sempre. Então qual era o segredo? O que Spinoza descobriu que era tão ameaçador que ele precisava ser apagado da história? A resposta está em uma ideia radical que ele desenvolveu. Uma ideia tão simples e ao mesmo tempo tão revolucionária que ainda hoje causa desconforto em muitas pessoas religiosas. Spinoza percebeu algo que está bem na frente dos nossos olhos, mas que a religião nos ensinou a não ver. Ele percebeu que Deus e a natureza são a mesma coisa. Não que Deus esteja na natureza. Não que Deus tenha criado a natureza. Mas que Deus literalmente é a natureza. Deus é tudo que existe. Deus é as leis da física. Deus é a árvore, a pedra, o oceano, você, eu, cada átomo, cada partícula, cada onda de energia. Uma substância única, infinita, eterna, da qual tudo emerge e à qual tudo retorna. Ele usou a expressão latina, Deus sive natura, Deus, ou seja, a natureza. As duas palavras eram intercambiáveis para ele. Quando você diz Deus, você está dizendo, quando você diz natureza, você está dizendo Deus. Não há distinção entre Criador e criação, porque não houve criação. Sempre existiu apenas uma substância infinita se expressando de infinitas maneiras. Espere, você pode estar pensando, isso não parece tão chocante. Talvez porque vivemos em um mundo que já foi profundamente influenciado por Spinoza, mesmo que não saibamos disso. Mas tente se colocar no lugar de um europeu do século XVII. Para eles, isso era absolutamente revolucionário e aterrorizante. Entenda o que isso significa de verdade. Se Deus é idêntico à natureza, então Deus não pode ter planos. Deus não pode ter intenções. Deus não pode estar zangado ou satisfeito. Deus não pode ouvir orações. Deus não pode fazer milagres que quebrem as leis naturais porque Deus é as leis naturais. Deus não é um rei celestial sentado em um trono julgando nossas ações. Deus é o próprio tecido da existência operando através de leis matemáticas precisas e imutáveis. Você consegue sentir o terremoto que essa ideia causa? De repente, todo o edifício da religião organizada começa a tremer. Se Deus não tem intenções pessoais, então as escrituras não podem ser revelações divinas. São textos humanos, escritos por pessoas tentando entender o mundo à sua volta. Podem ter valor moral, histórico, poético, mas não são a palavra literal de um ser supremo comunicando-se com a humanidade. São artefatos culturais, produtos de seu tempo e lugar. Se Deus não ouve orações, então rituais e cerimônias são apenas tradições culturais, não mandamentos divinos. Ir à sinagoga, ir à igreja, fazer sacrifícios, seguir leis dietéticas, tudo isso pode ter valor social, pode ajudar a construir comunidade, pode oferecer estrutura psicológica, mas não tem efeito sobre Deus. Deus não está prestando atenção. Deus está simplesmente sendo. Se Deus não julga, então não há céu nem inferno esperando por nós após a morte.
Há apenas o retorno da nossa individualidade temporária à substância infinita de onde emergimos. Nós somos como ondas no oceano. Emergimos, existimos por um tempo e então retornamos ao oceano. A onda não é separada do oceano. É apenas uma expressão temporária dele. E quando a onda se dissipa, a água não desaparece. Simplesmente retorna à totalidade da qual nunca esteve verdadeiramente separada. Mas aqui está, onde fica ainda mais interessante. Spinoza não estava apenas destruindo a religião. Ele estava oferecendo algo em troca. Algo que ele considerava infinitamente mais valioso. Ele estava oferecendo libertação verdadeira. Pense em como a maioria das religiões funciona. Elas operam através do medo e da esperança. Medo da punição divina. Medo do inferno. Medo de que seus pecados sejam pesados e você seja encontrado em falta. Esperança de recompensa no céu. Esperança de que, se você seguir as regras, Deus vai cuidar de você. Esperança de que o sofrimento desta vida será compensado na próxima. E esse sistema de medo e esperança mantém as pessoas presas. Presas à ansiedade constante sobre se estão fazendo o suficiente. Presas à culpa quando inevitavelmente falham em cumprir todos os mandamentos. Presas à raiva quando sentem que Deus não está cumprindo sua parte do acordo. Quando pessoas más prosperam e pessoas boas sofrem. Spinoza viu que esse sistema era uma forma de escravidão emocional. Era uma prisão feita de superstição e manipulação psicológica. E ele ofereceu uma saída. Se você entender que Deus não é um ser separado com desejos pessoais, mas sim a totalidade da existência operando através de leis necessárias, então, você pode parar de viver com medo e esperança. Você pode aceitar a realidade como ela é. Você pode entender que tudo o que acontece, acontece necessariamente como resultado da infinita cadeia de causas e efeitos que é a própria essência de Deus. Isso parece fatalismo? Parece que tira nosso livre-arbítrio? Essa foi exatamente a acusação que fizeram contra Spinoza. Seus críticos disseram que se tudo é necessário, se somos apenas partes de Deus operando de acordo com leis fixas, então somos apenas marionetes. Não há responsabilidade moral. Não há razão para lutar por nada. É só sentar e aceitar passivamente o que quer que aconteça. Mas Spinoza tinha uma resposta brilhante para essa objeção. Ele disse que a liberdade humana não vem da capacidade de fazer escolhas aleatórias independentes das leis da natureza. Isso seria caos, não liberdade. Seria como um dado sendo jogado completamente ao acaso, sem nenhuma relação com quem você é ou o que você quer. A verdadeira liberdade vem do entendimento. Quando você entende as causas que te levam a agir de determinada maneira, quando você entende as emoções que te dominam e de onde elas vêm, quando você compreende os padrões de pensamento que te aprisionam, você ganha poder sobre eles. Imagine uma pessoa que é dominada pela raiva. Ela explode em situações menores, destrói relacionamentos, sabota suas próprias metas. Essa pessoa se sente livre? Não. Ela é escrava de suas paixões. Ela não escolhe ficar com raiva. A raiva a possui. Mas agora imagine que essa pessoa começa a entender de onde vem sua raiva. Talvez ela perceba que vem de feridas da infância, de um pai que nunca a validou, de uma necessidade de controle porque se sente impotente. Com esse entendimento, algo muda. A raiva não desaparece imediatamente, mas ela tem menos poder. Há espaço entre o estímulo e a resposta. A pessoa se torna menos reativa, menos controlada por paixões cegas. Ela se alinha com a razão, com a compreensão clara de como as coisas funcionam. Spinoza chamava isso de conhecimento do terceiro gênero, ou amor intelectual de Deus. É um estado de compreensão tão profunda da natureza da realidade que você experiencia uma paz que transcende todas as circunstâncias externas. Você vê tudo, subespécie a eternitatis, sob a perspectiva da eternidade. E nessa visão, você percebe que você não é separado do todo. Você é uma expressão única e necessária da substância infinita. Você é uma onda no oceano de Deus percebendo a si mesma. E nessa percepção,
Há uma alegria que não depende de circunstâncias externas, porque vem da compreensão da sua unidade com o todo. Agora, aqui está o que torna isso tão perigoso do ponto de vista das autoridades religiosas. Se as pessoas entenderem isso, elas não precisam mais de intermediários. Elas não precisam de sacerdotes para interceder junto a Deus. Elas não precisam de rituais complexos para agradar a Deus. Elas não precisam de uma hierarquia religiosa para dizer o que é certo ou errado. Elas podem ter acesso direto à experiência do divino através do entendimento racional da natureza. A religião organizada perde seu poder. O controle das autoridades religiosas evapora. É por isso que Spinoza precisava ser silenciado. E não eram apenas os rabinos judeus que o temiam. Quando suas ideias começaram a se espalhar, através de livros que ele publicava anonimamente, ou que foram publicados após sua morte, ele foi condenado por praticamente todas as denominações cristãs: católicos, protestantes, calvinistas, luteranos. Todos concordavam em uma coisa: Spinoza era perigoso. Seus livros foram colocados no Index de Livros Proibidos pela Igreja Católica. Na Holanda, onde ele vivia, ser espinosista era sinônimo de ser ateu, a pior acusação que se podia fazer na época. Alguns lugares tornaram ilegal possuir ou distribuir seus escritos, mas havia algo que as autoridades religiosas não podiam fazer. Elas não podiam refutar Spinoza logicamente. Sua filosofia era construída com um rigor matemático impressionante. Ele escreveu sua obra principal, A Ética, no estilo de Euclides, com definições, axiomas, proposições e demonstrações. Cada conclusão seguia logicamente das premissas anteriores. Era como uma prova geométrica, cada passo necessário e verificável. Para refutá-lo, você teria que encontrar uma falha na lógica. E isso ninguém conseguia fazer de forma convincente. Você podia discordar das premissas iniciais, mas se as aceitasse, teria que aceitar as conclusões. Então eles tentaram outra tática. Tentaram apagá-lo da história. Durante quase um século após sua morte, Spinoza foi tratado como uma figura obscura, nota de rodapé perigosa, um exemplo de como não pensar. Mencionar seu nome em círculos educados era quase como mencionar o diabo. Filósofos que foram influenciados por ele escondiam essa influência. Ideias que claramente vinham de Spinoza eram atribuídas a outras fontes. Ele se tornou o filósofo que ninguém admitia ler, mas que muitos liam em segredo. Mas as ideias têm uma forma de sobreviver. Elas se infiltram, se transformam, reaparecem em novas formas. E aqui está a reviravolta incrível. Praticamente tudo que consideramos moderno no pensamento ocidental tem raízes em Spinoza. A ideia de liberdade de expressão e separação entre igreja e Estado, Spinoza foi um dos primeiros a defendê-las de forma sistemática, argumentando que o Estado não tem direito de controlar o pensamento e que a religião deve ser uma questão privada, não política. A crítica histórica da Bíblia, a ideia de que podemos estudar textos sagrados como documentos humanos com autores, contextos e intenções. Spinoza foi o pioneiro, escrevendo o que é essencialmente o primeiro trabalho de crítica bíblica moderna. O Iluminismo, com sua ênfase na razão, na ciência, nos direitos naturais, está cheio de ideias espinosistas, mesmo que os iluministas não sempre admitissem. Até Einstein, séculos depois, quando perguntado se acreditava em Deus, respondeu: "Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordenada do que existe, não em um Deus que se preocupa com destinos e ações dos seres humanos." Então, por que você não aprendeu sobre isso na escola? Por que Spinoza não é tão famoso quanto Descartes ou Kant, ou outros filósofos que foram seus contemporâneos ou vieram depois dele? Porque o segredo é muito perigoso para ser amplamente divulgado. Mesmo hoje, com toda a nossa suposta liberdade intelectual, as implicações do espinosismo são profundamente desconfortáveis para o establishment, tanto religioso quanto político. Pense no que aconteceria se as pessoas realmente entendessem e internalizassem a visão de Spinoza. Se Deus é idêntico à natureza, então destruir a natureza é literalmente destruir Deus. O desmatamento, a poluição,
A extinção de espécies, a mudança climática, tudo isso se torna sacrilégio no sentido mais literal da palavra. Você não pode mais justificar a destruição ambiental dizendo que Deus deu ao homem domínio sobre a terra. A terra não está abaixo de você. Ela é você. Você é uma expressão dela. A ecologia se torna teologia. De repente, não podemos mais justificar a destruição ambiental em nome do progresso humano ou do lucro corporativo. Nós somos parte da natureza, não seus senhores ou proprietários. Se tudo é uma expressão necessária da substância divina única, então outras culturas, outras religiões, outras formas de vida não são inferiores ou menos valiosas. Elas são tão necessárias e divinas quanto a nossa. O colonialismo, que justificava a conquista de povos pagãos como um ato de caridade religiosa, perde sua justificativa. O supremacismo cultural, a ideia de que nossa civilização é superior e tem o direito de impor seus valores aos outros, desmorona. Toda forma de hierarquia que coloca um grupo acima do outro, sem justificativa racional, perde sua base. Como você pode considerar seu grupo o escolhido de Deus se você entende que tudo é igualmente Deus? Como você pode oprimir outros seres humanos se você entende que eles são literalmente feitos da mesma substância divina que você? Se a virtude vem do entendimento e não da obediência a regras arbitrárias, então sistemas de controle baseados em autoridade irracional começam a desmoronar. Você não pode mais controlar as pessoas dizendo: faça isso porque Deus disse, ou faça isso porque é tradição, ou faça isso porque eu sou a autoridade e você deve obedecer. Você tem que convencê-las racionalmente. Você tem que mostrar por que algo é benéfico ou prejudicial através da razão, não através da ameaça de punição divina ou da promessa de recompensa celestial. O poder que vem da manipulação do medo e da superstição evapora. E com ele, muitas das estruturas de poder que dominaram a história humana. Você está começando a ver por que isso foi escondido? Por que os rabinos precisavam excomungar Spinoza com tanta veemência? Por que a Igreja Católica baniu seus livros por séculos? Por que até hoje existe uma resistência em ensinar Spinoza de forma ampla nas escolas, mesmo em países supostamente seculares? Mas aqui está algo ainda mais profundo que Spinoza entendeu e que ainda é relevante hoje. Ele percebeu que a maioria das pessoas não quer a verdade. Elas querem conforto. Elas querem acreditar que há alguém lá em cima cuidando delas, que há justiça cósmica garantindo que no final tudo vai dar certo, que seus sofrimentos têm um propósito maior, que há vida após a morte, onde tudo será corrigido e compensado. A verdade de Spinoza não oferece essas consolações baratas. Ela oferece algo mais difícil, mas também mais profundo e mais libertador. Ela oferece realidade sem filtros. E a realidade, segundo Spinoza, é ao mesmo tempo mais dura e mais bela do que nossas fantasias religiosas. É mais dura porque não há ninguém para nos salvar. Não há Pai Celestial intervindo quando oramos. Não há plano cósmico garantindo que tudo vai dar certo no final. Não há justiça divina compensando as injustiças terrenas. Nós estamos sozinhos com as leis impessoais da natureza. E essas leis não se importam com nossos desejos, nossas esperanças ou nossos sofrimentos. Elas simplesmente são. Mas é também mais bela porque, uma vez que você aceita isso, uma vez que você para de brigar com a realidade esperando que ela seja diferente do que é, uma vez que você abandona a ilusão de que o universo deve se comportar de acordo com suas preferências, você pode finalmente experienciar uma paz profunda e inabalável. Você pode amar a existência como ela é, não como você gostaria que fosse. Você pode ver a perfeição na necessidade de tudo. Você pode entender que mesmo o sofrimento, mesmo a dor, mesmo a injustiça, fazem parte da infinita expressão da substância divina. Não porque haja um propósito moral ou uma lição a ser aprendida, mas simplesmente porque não poderia ser de outra forma dadas as causas infinitas que levaram a esse momento. E nesse entendimento, há uma liberdade que nenhuma promessa religiosa pode oferecer. É a liberdade de não precisar que o mundo seja diferente para você estar em paz.
É a liberdade de não depender de recompensas futuras para valorizar o presente. É a liberdade de não viver com medo de punição divina. É a liberdade de experienciar sua vida como uma expressão única e irrepetível da substância infinita que Spinoza chamava de Deus. Spinoza viveu essa filosofia até o fim de seus dias. Depois da excomunhão, ele sobreviveu polindo lentes para telescópios e microscópios. O trabalho era meticuloso, tecnicamente sofisticado e perigoso. A poeira de vidro que ele inalava constantemente danificava seus pulmões progressivamente. Mas, através desse trabalho, ele conseguia ganhar o suficiente para viver modestamente e manter sua independência intelectual. Ele vivia em quartos alugados simples, possuía poucos bens materiais, dedicava a maior parte de seu tempo ao estudo e à escrita. Ele recusava cargos acadêmicos e pensões de patronos ricos que poderiam comprometer sua liberdade de pensamento. Universidades o convidavam para ensinar filosofia, oferecendo salários generosos e prestígio social. Ele sempre recusava. Reis e nobres ofereciam torná-lo filósofo da corte com todos os privilégios que isso implicava. Ele agradecia e declinava, porque ele entendia que aceitar essas posições significaria ter que moderar suas opiniões, evitar tópicos controversos, viver sob o constante escrutínio de autoridades que poderiam retirar seu apoio a qualquer momento. Para Spinoza, a liberdade intelectual valia mais que qualquer quantidade de dinheiro ou status. Ele tinha poucos amigos, mas eram amigos verdadeiros, atraídos pela profundidade de seu pensamento e pela integridade absoluta de seu caráter. Eles o visitavam, discutiam filosofia com ele, ajudavam a distribuir seus manuscritos de forma discreta. Spinoza mantinha correspondência com pensadores de toda a Europa, sempre cuidadoso para não colocar seus correspondentes em perigo por associação com suas ideias perigosas. Ele morreu aos 44 anos em 21 de fevereiro de 1677, provavelmente de tuberculose ou de uma doença pulmonar causada pela inalação constante de pó de vidro de seu trabalho como polidor de lentes. Suas últimas palavras não foram registradas, mas sabemos que ele morreu tranquilo, em paz, cercado por alguns amigos próximos, tendo completado sua obra filosófica. Ele não esperava recompensa no céu, porque não acreditava em céu. Ele não temia punição no inferno, porque não acreditava em inferno. Ele simplesmente retornava à substância infinita, de onde havia emergido temporariamente, como um modo finito de Deus, como uma onda retornando ao oceano. Então, qual é a lição aqui? Por que essa história importa para você hoje, no século XXI, vivendo em um mundo tão diferente da Amsterdã do século XVII? Porque o conflito que Spinoza enfrentou ainda está acontecendo. As circunstâncias mudaram, mas a essência permanece. Ainda há poderes que querem controlar o que você pensa, que querem que você aceite verdades recebidas sem questionamento. Ainda há sistemas que operam através do medo e da esperança, mantendo você preso em ciclos de ansiedade e busca por validação externa. Ainda há autoridades que derivam seu poder de sua alegada capacidade de intermediar entre você e o divino, entre você e a verdade, entre você e a salvação. E ainda há a alternativa de Spinoza, a possibilidade de viver através do entendimento ao invés da crença cega. A possibilidade de encontrar paz, não através da fuga da realidade para fantasias consoladoras, mas através da aceitação total da realidade como ela é. A possibilidade de experienciar o divino não através de rituais e crenças que você adota porque te disseram para adotar, mas através da compreensão cada vez mais profunda das leis que governam a existência. A possibilidade de liberdade verdadeira que vem não de fazer o que você quer, mas de entender por que você quer o que quer, e assim ganhar poder sobre seus próprios desejos e paixões. Você não precisa concordar com cada aspecto da filosofia de Spinoza. Mesmo hoje, há debates intensos entre filósofos sobre se ele estava certo em suas conclusões. Você pode questionar se Deus realmente é idêntico à natureza. Você pode duvidar se realmente não há livre-arbítrio no sentido tradicional.
Você pode discordar de suas posições sobre a mente e o corpo, sobre as emoções, sobre a política. Isso é completamente legítimo. Spinoza mesmo encorajaria você a questionar e examinar criticamente todas as ideias, incluindo as dele. Mas você não pode negar o poder da pergunta fundamental que ele fez. E se tudo que nos ensinaram sobre Deus estiver errado? E se houver uma forma completamente diferente de entender o divino, uma forma que nos liberta ao invés de nos aprisionar? E se a verdadeira espiritualidade não for sobre obedecer regras e realizar rituais, mas sobre entender a natureza da realidade cada vez mais profundamente? E se você não precisar de intermediários, de autoridades religiosas, de textos sagrados, para ter acesso direto ao divino que está em toda parte, incluindo em você mesmo? Essas perguntas são tão relevantes hoje quanto eram em 1656. Talvez até mais relevantes, porque vivemos em um mundo onde temos acesso a muito mais informação, onde podemos questionar abertamente sem medo de sermos queimados na fogueira, onde a ciência nos deu um entendimento muito mais profundo de como a natureza funciona. Temos todas as ferramentas que Spinoza teria amado ter. A questão é se temos a coragem de usá-las. Os rabinos tentaram esconder esse segredo excomungando Spinoza, tornando seu nome uma maldição, garantindo que ninguém na comunidade judaica pudesse ler seus escritos ou discutir suas ideias. A Igreja Católica tentou enterrá-lo proibindo seus livros, colocando-os no índex onde permaneceram por séculos. O establishment acadêmico tentou marginalizá-lo durante décadas, tratando-o como uma curiosidade histórica perigosa, um exemplo de erro filosófico, alguém que não deveria ser levado a sério. Mas a verdade tem uma forma de emergir. Como a própria natureza que Spinoza identificava com Deus, ela encontra caminho através das rachaduras, persistente, inevitável, impossível de conter permanentemente. E agora, séculos depois, Spinoza é reconhecido como um dos pensadores mais importantes e influentes da história ocidental. Suas ideias moldaram o mundo moderno de formas que ainda estamos descobrindo. E o segredo que tentaram esconder está disponível para qualquer um que tenha coragem de explorá-lo. E agora, você sabe o segredo. Você sabe o que Spinoza descobriu que era tão perigoso, tão ameaçador para os poderes estabelecidos, que eles precisavam silenciá-lo com a maldição mais severa imaginável. A questão agora é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai retornar ao conforto das crenças convencionais, das respostas fáceis que te foram dadas desde a infância? Ou você vai ter a coragem de seguir a linha de pensamento até onde ela leva, mesmo que seja desconfortável, mesmo que isso signifique questionar tudo que você foi ensinado a acreditar como verdade absoluta? Spinoza pagou um preço alto por sua honestidade intelectual. Ele perdeu sua comunidade, que era tudo para um judeu na Europa do século XVII. Ele perdeu sua família, os laços de sangue que deveriam ser inquebráveis. Ele perdeu sua herança cultural, a tradição milenar que conectava sua existência a gerações de ancestrais. Ele perdeu a possibilidade de uma vida confortável, de respeito social, de segurança garantida. Ele se tornou um pária, alguém que as pessoas evitavam nas ruas, cujo nome era pronunciado em sussurros, como se carregasse uma contaminação. Mas ele ganhou algo que eles nunca poderiam tirar dele, algo que nenhuma excomunhão poderia alcançar. Ele ganhou liberdade verdadeira, liberdade do medo que domina as pessoas religiosas, o medo constante de que não estão fazendo o suficiente para agradar a Deus, de que seus pecados serão punidos, de que não merecem a salvação. Liberdade da superstição que faz as pessoas viverem em um mundo de sombras, interpretando eventos naturais como sinais divinos, buscando significados ocultos, onde há apenas causa e efeito. Liberdade da necessidade de aprovação de autoridades que não podiam justificar racionalmente seu poder, que derivavam sua influência, não da sabedoria ou do entendimento, mas da alegação de terem acesso especial ao divino. E essa liberdade ainda está disponível, não através de rituais ou crenças, não através de adesão a dogmas ou obediência a regras arbitrárias,
não através de filiação a organizações religiosas ou de repetição de mantras e orações, mas através do esforço difícil e profundamente recompensador de entender a natureza da realidade, através da razão rigorosa, aplicada consistentemente, através da observação cuidadosa do mundo natural, através da reflexão honesta sobre sua própria experiência, através do amor intelectual do universo como ele realmente é, não como gostaríamos que fosse, ou como nos disseram que deveria ser. Esse é o legado de Spinoza. Esse é o segredo que tentaram esconder por séculos, que ainda hoje é ensinado de forma diluída ou distorcida quando é ensinado. E agora ele é seu. Você não pode mais fingir que não sabe. Você não pode mais aceitar passivamente as respostas que te dão sem questioná-las. Você foi exposto ao vírus do pensamento crítico, e ele vai trabalhar em sua mente querendo ou não, levantando questões, apontando contradições, exigindo coerência lógica. A única pergunta que resta é se você vai resistir a esse processo, se vai tentar voltar à inocência da crença não questionada, ou se vai abraçá-lo e ver para onde ele te leva. Spinoza fez sua escolha há mais de 300 anos. Ele escolheu a verdade sobre o conforto, o entendimento sobre a segurança, a liberdade sobre a aceitação. E nessa escolha, ele se tornou verdadeiramente livre, mais livre do que qualquer pessoa vivendo sob o peso de crenças não examinadas poderia jamais ser. Então pense sobre isso. Quando você terminar de assistir este vídeo e voltar para a sua vida cotidiana, quando você se encontrar em situações onde as velhas respostas religiosas são oferecidas, quando você ouvir alguém falar sobre a vontade de Deus, ou sobre planos divinos, ou sobre milagres e intervenções sobrenaturais, você vai conseguir aceitar essas explicações sem questionamento? Ou você vai ouvir uma voz pequena no fundo da sua mente, a voz de Spinoza, perguntando: mas espere, isso faz sentido logicamente? Isso é consistente com o que sabemos sobre como o mundo funciona? Ou estamos apenas repetindo histórias confortáveis porque temos medo de enfrentar a realidade como ela é? E quando você se sentir com medo, com raiva, dominado por emoções que parecem incontroláveis, você vai se lembrar do insight de Spinoza, de que essas emoções vêm de causas compreensíveis, de que você pode ganhar poder sobre elas através do entendimento, de que você não precisa ser escravo de suas paixões. Quando você se sentir pequeno e insignificante diante da imensidão do universo, você vai se lembrar de que você não é separado desse universo, que você é uma expressão dele, que a mesma substância infinita que constitui as estrelas e as galáxias constitui você. Quando você se deparar com injustiça, com sofrimento que parece não ter sentido, você vai conseguir aceitar a explicação religiosa de que é tudo parte de um plano divino misterioso? Ou você vai reconhecer honestamente que às vezes coisas ruins simplesmente acontecem, como resultado de causas naturais, que não há propósito moral ou lição cósmica, apenas a operação implacável das leis da natureza? E nesse reconhecimento, paradoxalmente, você vai encontrar mais motivação para agir, para aliviar o sofrimento onde puder. Não porque um Deus ordenou, mas porque você entende sua conexão fundamental com todos os outros seres. Estas são as questões que Spinoza nos deixou. Não respostas fáceis, mas perguntas difíceis que nos forçam a pensar por nós mesmos. Não dogmas para aceitar, mas métodos para investigar. Não autoridades para obedecer, mas convites para usar nossa própria razão. E nisso está sua verdadeira heresia, seu verdadeiro perigo para os poderes estabelecidos. Porque uma pessoa que pensa por si mesma, que questiona autoridades, que exige justificativas racionais ao invés de aceitar tradição e revelação, é uma pessoa que não pode ser facilmente controlada. Os rabinos que excomungaram Spinoza entenderam isso perfeitamente. Eles viram que se suas ideias se espalhassem, a coesão da comunidade baseada em crença compartilhada e obediência à autoridade religiosa se desfaria, e eles estavam certos. As ideias de Spinoza, uma vez soltas no mundo, começaram lentamente a corroer as fundações do pensamento religioso tradicional. Não imediatamente,
não de forma óbvia, mas gradualmente, inexoravelmente, como água escavando pedra. E hoje, mesmo pessoas que nunca leram Spinoza, que mal conhecem seu nome, vivem em um mundo moldado por suas ideias. A separação entre igreja e Estado, que consideramos fundamental. A liberdade de consciência que vemos como direito básico. A abordagem científica de estudar textos religiosos como artefatos históricos. A visão de que leis morais devem ser justificadas racionalmente, não impostas por autoridade divina. Tudo isso tem raízes no trabalho de Spinoza, mesmo que esses frutos tenham crescido em solo que esqueceu as sementes originais. Mas há ainda muito do projeto de Spinoza que permanece incompleto. Ainda vivemos em um mundo onde bilhões de pessoas organizam suas vidas em torno de crenças que não resistem ao escrutínio racional, onde decisões políticas são influenciadas por convicções religiosas que não podem ser debatidas porque são vistas como revelação divina, onde conflitos sangrentos são travados em nome de diferentes concepções de Deus, onde medo de punição sobrenatural e esperança de recompensa celestial ainda dominam mais vidas do que razão e entendimento. Spinoza nos mostrou que há outro caminho, um caminho mais difícil, certamente, um caminho que exige coragem intelectual, honestidade brutal consigo mesmo, disposição para viver sem as consolações fáceis da religião, mas também um caminho que oferece algo incomparavelmente valioso, a possibilidade de viver em verdade, de experimentar paz que não depende de ilusões, de conhecer liberdade que vem do entendimento e não da fantasia. Esse caminho está aberto para você agora. O segredo foi revelado. Você sabe o que os rabinos tentaram esconder, o que Spinoza pagou tão caro para descobrir e compartilhar. A única questão que permanece é se você tem coragem suficiente para seguir esse caminho, sabendo que ele pode te levar a lugares desconfortáveis, pode te forçar a abandonar crenças que te davam segurança, pode te separar de comunidades que exigem conformidade de pensamento. Spinoza fez essa jornada sozinho, em uma época muito mais perigosa, onde as consequências de heresia eram muito mais severas. Você tem vantagens que ele nunca teve. Você vive em uma sociedade onde pensamento independente não leva à excomunhão e isolamento total. Você tem acesso a séculos de conhecimento adicional que confirmam e expandem muitas das intuições de Spinoza. Você não está sozinho. Há milhões de outros também buscando entender a natureza da realidade através da razão ao invés da fé. Mas a escolha fundamental permanece a mesma que Spinoza enfrentou naquela sinagoga em Amsterdã há mais de 350 anos. Verdade ou conforto? Entendimento ou crença? Liberdade através do conhecimento ou segurança através da submissão à autoridade? Ele fez sua escolha, e essa escolha custou-lhe tudo exceto sua integridade intelectual. Mas ao final, quando a morte se aproximava, ele não tinha arrependimentos. Ele havia vivido em verdade, e nada poderia ser mais valioso que isso. Agora é sua vez de escolher, e qualquer que seja sua escolha, faça-a conscientemente, com plena compreensão do que está em jogo. Porque essa é a verdadeira lição de Spinoza. Não uma doutrina específica sobre a natureza de Deus, não um sistema filosófico para memorizar e recitar, mas um exemplo de como viver com integridade intelectual absoluta, de como valorizar a verdade acima de todas as outras coisas, de como encontrar liberdade através do entendimento mesmo, quando o mundo inteiro conspira para manter você na ignorância. O segredo que os rabinos esconderam não é apenas uma ideia sobre Deus e natureza sendo idênticos. É algo muito mais profundo e perigoso. É a ideia de que você não precisa de autoridades religiosas para dizer o que é verdade. Você pode descobrir por si mesmo através da razão. Você pode ter acesso direto ao divino através do entendimento da natureza. Você pode ser livre, verdadeiramente livre, livre do medo e da superstição que controlam tantas vidas. E essa liberdade, uma vez experimentada, nunca pode ser totalmente tirada de você. Esse é o legado de Baruch Spinoza. Esse é o presente que ele nos deixou, comprado com o preço de sua comunidade, sua família, seu conforto.
mas nunca sua verdade. E agora esse presente é seu, se você tiver coragem de aceitá-lo.